Fala aí, galera do Maior que Zero, tudo tranquilo? Eu sou o professor Eric e nessa aula nós vamos começar a ver a dinâmica estudando a primeira lei de Newton. Mas antes eu te peço, te inscreve aqui no canal e clica lá no sininho das notificações. E também deixa o teu like, assim tu ajuda e muito o nosso projeto. Vamos lá, vamos para a aula. Pessoal, a dinâmica é a área da física que estuda as causas dos movimentos, certo? Mas o que vai ser isso, a causa dos movimentos? Vai ser força. A gente pode pensar em força como sendo uma ação externa de algum corpo, provocando uma mudança no movimento dele. O que seria mudança no movimento? Aceleração. A aceleração está relacionada à mudança de velocidade, seja na intensidade ou na direção e sentido. Então a gente vai ver que força vai ser o que produz mudança no meu movimento, ou seja, aceleração. E daí que vão surgir as três leis de Newton, que vão ser a base da dinâmica. Na aula de hoje nós vamos ver a primeira, depois segunda e terceira. Sobre o que vai falar a primeira lei de Newton, galera? A primeira lei de Newton, a chave para entender ela é entender essa palavrinha aqui, inércia. Eu quero que tu saiba que, quando a gente fala dessa palavra inércia, a inércia de qualquer corpo, ela vai estar relacionada à sua massa, certo? Então, quanto mais massa eu tenho, mais inércia eu terei. Tá, mas e daí, professor? O que a inércia vai me dizer além de estar relacionada à massa? Pois bem, pega uma situação clássica do teu cotidiano. Tu está no ônibus, e aí o ônibus está parado, e tu está em pé no ônibus, não conseguiu sentar no ônibus. Então tu está ali com o ônibus parado. Daqui a pouco, de repente, o motorista acelera o ônibus, e aí o que acontece contigo? Tu tem a sensação de ser jogado para trás. Não é mesmo? Pois bem, e é aí que entra o conceito da inércia. Inércia, claro que está relacionada à massa, mas ela vai também medir o seguinte: ela vai me dizer a tendência que um corpo tem a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Quanto mais inércia, quanto mais massa um corpo tem, maior a sua tendência a ficar parado ou se movimentar com velocidades constantes. Sabe o que esses dois estados mecânicos têm em comum? Os dois não têm aceleração. Se eu estou parado ou se eu estou com velocidade constante, eu não tenho aceleração. Certo? E aí como é que eu vou fazer para pegar alguma coisa parada ou alguma coisa em movimento e colocar a aceleração nela? Aplicando uma força externa. Se alguém aplica uma força num corpo, eu consigo tirar esse cara do repouso, ou ele estando em velocidade constante, consigo aumentar ou diminuir a sua velocidade. E isso consegue explicar essa situação do ônibus, por exemplo. Por quê? Porque se eu estou parado, eu, por inércia, tenderei a permanecer parado. Então, se o ônibus acelera, pode acelerar para a direita. Eu, por inércia, tenderei a permanecer parado. E é daí que vai vir a nossa sensação de sermos jogados para trás. Claro, vai ter alguma força lá, seja do banco do ônibus ou a outra pessoa que está em pé, fazendo uma força em nós, fazendo com que nós também aceleramos depois para a direita. O mesmo raciocínio vale para, se o ônibus está agora em velocidade constante, aí o motorista freia. Aí tu vai ter a sensação de ser jogado para frente. De onde é que vem essa sensação? Inércia. Se eu estou em movimento, eu tendo, por inércia, a permanecer em movimento. Então o ônibus freia e eu tenho a sensação de ser jogado para frente. Na verdade, eu só estou, por inércia, continuando em movimento. Só uma força aplicada em mim, seja do cinto de segurança, seja do banco da frente, seja lá do que for, que vai fazer com que eu tenha uma aceleração, diminuindo a minha velocidade. Essa é a primeira lei de Newton, que vai falar simplesmente sobre o conceito da inércia. Na próxima aula, nós vamos ver a segunda lei de Newton, onde nós vamos colocar numa equação matemática
todos esses conceitos. Espero que tu tenha entendido a aula. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, crítica e sugestão que a gente vai te ajudar. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.